dar esse tipo de... É sempre sim ou não, pode ou não pode. Mas na verdade, a mesma Bíblia que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nós estamos vivendo um tempo que parece que a gente está usando da liberdade que nós temos em Cristo, e verdadeiramente somos de fato livres, mas estamos usando dessa liberdade para validar coisas que são desejos profundos da nossa alma e profundos da nossa vida passada. Eis que tudo se fez novo. Eu não estou aqui para dizer o que pode e o que não pode. Como vocês sabem, eu sou músico. Então eu não estou aqui, quem sou eu na fila do pão, para dizer para vocês se você pode ouvir esse tipo de música ou não pode ouvir esse tipo de música. Quem sou eu para dizer para você se você pode ouvir música secular ou se você não pode ouvir música secular? Hoje, Vasco e Fluminense vão jogar ou estão jogando. Mas se você não vai, se você for lá no meio da torcida do Vasco, você não vai ouvir a música da torcida do Fluminense. Sim ou não? Se você for lá no meio da torcida do Fluminense, você não vai ouvir eles cantando a música do Vasco. Vai? Se as coisas que a gente busca são as coisas do alto, aleluia, a gente canta as músicas do mundo. Se a Bíblia diz, glória a Deus, tem aqueles que dizem que toda a verdade precisa ser dita, porque a verdade vem de Deus e a mentira vem do diabo. Bem, não é simplesmente assim. A Bíblia diz que certo dia Jesus estava chegando no lugar e uma pessoa ficou possessa, e esse demônio virou para Jesus e falou: o que temos nós contigo, ó Rei, ó Altíssimo? Aí eu pergunto para você: o demônio estava contigo? Não, ele estava falando a verdade. De fato, Jesus é Altíssimo, de fato ele é Rei, de fato ele é Santo. Mas o que Jesus fez? Cala-te. Jesus não queria que as verdades sobre ele fossem ditas pela boca do pai da mentira. Não é simplesmente porque a música teologicamente é correta que você deve cantar. Não é simplesmente porque a música é certinha e não ofende a Deus que você deve cantar. Não é simplesmente porque você pode simplesmente beber e não se embriagar que você pode sair bebendo. Não é simplesmente porque você é livre, você pode colocar a roupa que você quiser. Não, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. aleluia. Se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver a mesma coisa: separai-vos, se separe, se separe, se separe, se separe, se separe, se separe. Busque as coisas do alto, busque as coisas do alto. Eu torno a dizer, eu quero que você pense. Nós estamos nos últimos minutos do mundo. Nós estamos, sabe assim, naquele frio, naquela hora. São sinais e sinais e sinais e sinais que nós estamos vendo. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Ninguém está esperando mais. É vendaval, é furacão, é não sei o que, tantas coisas. A terra está estremecendo, o filho do homem está vindo. Daqui a pouco aleluia, vai ver o raio, sabe, o relâmpago, do Oriente ao Ocidente. Em todo olho vai ver. Enquanto esse dia está se aproximando, a gente está discutindo se a gente pode ir naquela festinha, e se a gente pode beber aquela cervejinha, ou se a gente pode vestir aquela roupinha. Será que não está na hora da gente buscar as coisas do alto? Será que não está na hora da gente se santificar? Será que nesse momento que o mundo é tão mundo, a minha pergunta é, não é se pode ou não pode, é vale a pena? Vale a pena? A Bíblia diz: não se embriagueis com vinho. Quando você era do mundo, você precisava do vinho para te relaxar. Quando você era do mundo, você precisava do vinho para poder você fluir, sorrir, até cantarolar. Mas agora você não precisa mais disso, porque você tem o Espírito Santo. aleluia, ô Rei da Glória. Ele te dá paz que excede todo entendimento. Antes você precisava dessas coisas para você ficar mais fluido, para você ficar mais legal, para você, sabe, perdão, para você até falar certas coisas
isso hoje à tarde, a gente não precisa do grego nem do hebraico. A Bíblia é muito simples. A Bíblia é muito simples. Como é que se enche do Espírito Santo? E a Bíblia diz, falando entre vós, os salmos, hinos e cânticos espirituais. É interessante que o Espírito Santo ele dá a direção certeira. Salmos. Qual é os salmos? Os salmos foram escritos por Davi e por tantos outros. Hinos, os hinos da igreja cristã, ao longo do tempo. Ele diz cânticos espirituais. Por que ele não colocou simplesmente cânticos? Ele poderia colocar canções, cantem canções, mas ele especifica cânticos espirituais, porque você é espiritual. Aleluia! Você precisa de coisas espirituais. A sua fonte precisa ser espiritual. Ah, mas essa música não está falando nada de errado, ela está falando tudo certinho. Mas e a fonte? Quem é a fonte? Então quer dizer, se, sei lá, Lady Gaga cantar o Salmo 23, eu posso ouvir, eu posso cantar, porque é lindo. A fonte não quer dizer nada. A pessoa que está cantando não quer dizer nada. Aí você diz para mim, mas Fernandinho, Deus pode usar até os Ipsi, ele usa uma mula, ele usa tantas outras coisas. É por isso que eu vou me ajoelhar diante de uma mula e conversar com ela. Ele usa qualquer coisa, ele me usa. Olha quão pecador eu sou. Cânticos espirituais. Você é espiritual. Você precisa buscar as coisas do alto. Você precisa buscar as coisas do Espírito. Você precisa se encher do Espírito Santo. E quando você se enche do Espírito Santo, todas as outras coisas se tornam como esterco. Você não quer saber mais nada disso. Amém. A grande verdade, mas É verdade. é que quando nós estamos com aquele diagnóstico terrível e que o médico diz bem assim, ó, pode voltar para casa, porque eu não tenho mais o que fazer, não tem quimioterapia, não tem radioterapia, não tem nada. Nesse momento, a gente não busca aquela baladinha, aquela musiquinha ou aquele filósofo para ler, para relaxar nossa cabeça. A gente vai para o monte, a gente vai para as irmãs do Boca, a gente vai para o círculo de oração. Ou não é assim? Não é assim? Quando a coisa aperta, quando o calo dói, quando a coisa aperta, geralmente quando eu chego no lugar, vem falar comigo e chora, e quando vai contando a história, levou um chifre da mulher, ele vira crente da noite pro dia. Ele não quer ouvir música tal, ele não quer ir no barzinho, ele não quer tomar cervejinha, ele não quer tomar vinhozinho socialmente, ele quer Deus, ele quer Deus, ele quer Deus, ele quer restaurar aquilo que foi perdido. Eu torno a dizer, eu não digo isso nem para os meus filhos, vocês estão proibidos de ouvir isso ou ouvir aquilo, mas o que eles me veem fazendo é ouvir outras coisas. Eles me veem eles me veem chorando junto com a mãe deles dentro do carro, cantando louvores. É isso que eles veem. Porque a Bíblia diz, falando entre vós os salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas Fernandinho, o que isso tem a ver com seguir a Jesus? Eu agora estou encerrando. O que significa seguir a Jesus? O que de fato significa seguir a Jesus? O que a gente falou tanto hoje. Seguir a Jesus significa muitas vezes abrir mão de coisas lícitas para viver diante daquilo que convém. Muitas e muitas vezes. Está certo? Não é pecado. Não é simplesmente você falar assim, não é pecado, eu faço, pronto, acabou. Eu vou botar essa roupa, o que vale é o coração. Deus vê o coração, de fato, Deus vê o coração, mas eu estou vendo a sua saia curta, a sua roupa apertada, a sua roupa indecente. Deus vê o coração, mas eu não estou vendo o seu coração, estou vendo o que está na minha frente. A associação. E existem associações, a aparência, aquilo que aparenta. Sabe? Esse é o tempo da gente perguntar, em vez de a gente falar sim, pode isso ou pode aquilo, a gente perguntar bem assim, será que isso vale a pena? Será que isso vale a pena? Porque o que eu quero ouvir não é mera poesia, porque de poesia o mundo já está cheio, de filosofia, de ideologias, o mundo já está cheio.
cheio. Eu quero ouvir e eu quero sentir a unção que quebra o jugo. Aleluia. Eu preciso disso. A minha casa precisa disso. O meu casamento precisa disso. Os meus filhos precisam disso. A igreja precisa disso. A unção que quebra o jugo. Não é que não pode. Torno a dizer, quem sou eu na fila do pão para dizer para você, pode isso ou não pode aquilo? Não é você. Quem vai prestar conta de Deus é você. A Bíblia diz, para você não se embriagar. A Bíblia diz, muitos teólogos falam, o vinho que existe na Bíblia tinha alma. Amém, mas por que a gente não pega a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e vê tanta desgraça que houve por causa da bebida? E tantas outras coisas. Eu pergunto para você, vale a pena? Vale a pena? Será que no lugar da gente perguntar assim, pode ou não pode, será que a gente não poderia perguntar assim, onde que isso nasceu? Onde que está nascendo esse desejo de ouvir, ou de ir, ou de beber? Está nascendo da carne, ou está nascendo do Espírito? E tem outra coisa, eu fico muito chateado quando eu vejo alguns, inclusive amigos muito próximos, e eles dizem, não pode ouvir essa música assim, não fui no show tal, não pode ir lá, cara, não falar nada demais, pode ir lá no show, não fiz nada. Droguei, eu não fiz isso, pode ir lá. É social, é arte, é pura arte. Arte que não passa pelo altar não quebra jugo. Arte que não passa pelo altar é só arte. Eu não quero, isso nem mexe comigo. E olha, eu sou Deus. O que mexe comigo é um homem cheio de Deus. É um homem cheio de Deus. E muitas vezes até um pouco desafinado. Mas ele quebra aquilo que precisa ser quebrado. A gente precisa disso desesperadamente. A gente precisa ver os nossos afetos. Por que eu estou querendo tanto isso? Por que eu estou buscando tanto isso na minha vida? Por que isso faz falta na minha vida? Porque o salmista diz os altos louvores do Senhor. As minhas fontes estão em ti. Torna a dizer o texto que a gente começou falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Você é espiritual. Amém. Você precisa de coisas do alto. As coisas desse plano aqui não te enchem, não te preenchem, não te transbordam. É verdade. Como eu disse, eu fico triste quando eu vejo alguns pastores, alguns influenciadores, e eles dizem, você pode ir sim, aquele festival, não tem problema nenhum. Mas é engraçado que ele fala lá, mas quem vai tirar o filho alcoolizado na porta das boates não é ele, é o pastor da igreja local. Não é assim simplesmente. Eu sei nadar até no fundo, mas se eu tiver um pouquinho de responsabilidade, se eu estou vendo aqui alguns amigos com algumas crianças, com alguns pais, eu vou ficar aqui com eles, porque eu não vou lá para o fundo nadar. Porque se eu for lá para o fundo nadar, as crianças vão começar a querer ir. E elas vão começar a perguntar aos pais, a gente vai, a gente consegue, você sabe que não é assim. Então, pergunto, vale a pena? A mesma Bíblia, é na mesma página, não precisa virar muitas páginas, é na mesma página. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Esse é o tempo, queridos. Por que eu estou falando isso? Torna a dizer, eu não estou aqui validando ou não o que você pode ou o que você não pode. Eu estou pedindo para que você coloque um peso de amor pelo próximo, um peso na consciência do seguinte: será que convém eu fazer? Será que convém eu investir assim? Será que convém eu ir nesse lugar?
cantar? Será que convém na festa de casamento do meu filho, da minha filha, eu colocar músicas seculares? Será que na vida, no aniversário da minha criança pequena, será que convém eu colocar músicas que não exaltam? Será que não é um momento, exatamente nesse momento que alguns convidados não vão na igreja, eu colocar aquelas coisas que fazem encher o meu coração e transformou a minha vida e o meu testemunho? Torno a dizer, o mundo está caminhando para as suas últimas horas, e esse é o tempo da gente dizer que Ele é único em todas as áreas. Aleluia, Jesus. Não é Jesus e mais alguma coisa. É só Não é Jesus e mais isso, mais aquilo. Não é Jesus mais essa ideologia, mais essa filosofia, mais não. É apenas Jesus. Unicamente Jesus. O início, o meio, o fim, o alfa e o ômega. Esse é o tempo da gente colocar a nossa autoridade em Jesus em todas as áreas da nossa vida. A carta de Hebreus diz: olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. E ela continua dizendo: deixando todo o embaraço e todo o pecado. E para interessante que nem tudo é pecado, são embaraços, mas que nos perturbam, que nos atrapalham, que pesam a nossa caminhada. Será que não está na hora da gente tirar essas coisinhas que a gente diz que não tem nada a ver, e que a gente acha que não tem nada a ver? Coisas pequenas. Como eu disse, eu sou músico, eu tenho bons instrumentos. O que diferencia um instrumento bom para um excelente são pequenos detalhes. Você olha de longe, parece a mesma coisa, mas quando você pega, até o cheiro é diferente. Você olha a pegada, você vê o detalhe por trás, onde ninguém está vendo, e você olha e você fala: meu Deus, que cuidado que ele teve de fazer essa curvinha aqui na madeira. Essa é a diferença. Detalhes, pequenos detalhes fazem tanta diferença. Será que alguns detalhes e alguns embaraços na sua vida, que às vezes são até lícitos, não é pecado, mas será que não está atrapalhando aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aonde você está indo, o que você está lendo? A gente vive atribulado no nosso tempo, pouco tempo a gente tem que se disciplinar para ler a palavra de Deus. Será que a gente tem que colocar mais e mais, como a carta de Hebreus capítulo 12 diz, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé? Seguir a Jesus é virar uma página. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo, por que eu estou buscando as coisas da minha antiga vida? Por que eu estou buscando as coisas que os circuncisos aqui fazem? Por que eu estou buscando as coisas que se parecem com o mundo e não com o mundo? Sou santo de Deus. Será que nessas últimas horas do mundo não é tempo da gente se santificar cada vez mais? Cada vez mais, se encher cada vez mais. E aí o texto continua lendo Efésios dizendo: salmodiando em seu coração. Como é que a gente salmodia no nosso coração? Com aquilo que a gente está cheio. Você só pode estar com o seu coração pulsando por alguma coisa, cantarolando alguma coisa, depende daquilo que você ouve. Se você ouve besteira, se você ouve filosofia, ideologias, não sei o que, meramente poesia, seu coração vai ficar cheio disso. Mas se você coloca para dentro de você os salmos, a palavra, aquilo que Jesus diz, o tempo todo se cumpre o que está no Salmo capítulo 1. E na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E aí ele diz assim: e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia.
estamos hoje diante da decisão. Como eu disse, daqui a pouco a gente vai embora. Isso aqui vai ficar tudo apagado. Você vai para a sua casa. Mas a gente precisa tomar uma decisão. Quem a gente vai colocar no centro da nossa vida, do nosso coração? Torno a dizer, não é questão de pode ou não pode. Não é sobre sim ou não. É sobre se convém, se vale a pena, diante do tempo, a qualquer hora, a qualquer instante. As trombetas estão aí. Daqui a pouco a gente vai ouvir. Amém. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Diante de tanta loucura, de tanta porqueira que existe nesse mundo. Um ambiente terrível, coisas terríveis, coisas que a gente, impactos que a gente nem faz ideia, que a gente nem sabe. Será que vale a pena a gente ir naquele lugar, vestir aquela roupa,